Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Na semana passada eu fiz uma enquete aqui na aba da comunidade aqui do canal. E daí ali eu fiz uma pergunta para vocês se vocês queriam que eu falasse sobre o caso da Elisa Lam. Então é assim um caso que provavelmente todos vocês conheçam, que voltou a ficar em alta devido à série da Netflix que foi lançada há poucos dias atrás. Então, é assim, ó, é um caso que pra mim é um dos mais misteriosos que tem. É um caso que eu acompanhei desde o início, desde lá de 2013, eu me lembro quando saiu as primeiras notícias. E é um caso, assim, pra mim que eu me interesso muito. Então, eu fiz essa pergunta pra vocês, se vocês queriam que eu contasse sobre esse caso. E a maioria dos votos foi no sim. Fiquei feliz, porque eu tava louca pra trazer esse caso pra vocês. E hoje eu vou contar pra vocês o que seria a verdade desse caso. Na verdade, o que a polícia conta, o que aconteceu com ela. Então, seria a versão da polícia e mais ou menos tudo vai se encaixando. Então, eu vou contar pra vocês o que a polícia falou sobre esse caso, que também está disponível na série da Netflix. Então, eu peguei dali, eu assisti pra estar trazendo também esse vídeo pra vocês. E também a gente, vai conversando e no final do vídeo eu pergunto pra vocês se vocês acreditam no que a polícia falou ou se vocês aí têm outra teoria sobre o que aconteceu com ela. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like, o curtir, vocês sabem, ajuda muito. Também, cada vez que vocês deixam o like, vai assim o vídeo se espalhando para mais pessoas e também compartilha o vídeo com os amigos para fazer o canal aqui crescer cada vez mais. Também ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então, agora eu conto para vocês um pouquinho da história da Elisa Lam e também um pouquinho sobre o Hotel Cecil. É claro que os dois estão super ligados nessa história, então conto um pouquinho da história dela, como que ela chegou nesse hotel. Também conto um pouquinho da história do hotel, que tem uma fama não muito boa. E depois eu conto pra vocês a versão da polícia e o que eles falaram sobre esse caso. Então, como eu falei pra vocês, assisti a série da Netflix que se chama Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Ali nós temos a história da Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos que decidiu visitar os Estados Unidos no ano de 2013, bem no início do ano. Então, ela vai para os Estados Unidos sozinha, ela não tinha muito dinheiro assim, então, como ela decidiu ficar em Los Angeles, ela procurou um hotel que não fosse muito caro, que também tivesse de acordo com o orçamento que ela tinha para gastar lá. Então, ela ficou no Hotel Cecil. Eu não sei se ela sabia já das histórias desse hotel, mas provavelmente não. Ela decidiu se hospedar lá. Então, ela viu que o hotel era meio um pouco estranho, sabe? No início, o saguão ali era bem bonito, só que conforme ela foi subindo as escadas, foi vendo os quartos, foi vendo as pessoas que frequentavam aquele hotel, talvez ela deve ter ficado um pouco preocupada, porque realmente não é um hotel muito bom de uma pessoa ficar hospedada. Outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de fora nesse caso é a região que o hotel se encontra. Ali eles chamam que aquela região é Skid Row, que é mais ou menos assim uma área muito violenta da cidade. É também muitos moradores de rua, assim, várias barracas nas ruas. Então, realmente não é uma região segura. Também é uma região complicada para uma moça sozinha de apenas 21 anos que nunca foi para aquela cidade, tá passando por lá. Então, qualquer pessoa podia pegar ela, ou acontecer algum assalto, enfim, qualquer coisa, por causa que realmente a região onde o Hotel Cecil se encontra não é nada boa. Então, como eu falei, os hóspedes do Hotel Cecil. Lá nós temos de tudo, assassinos, serial killers, traficantes, de tudo. Já que ele é mais barato, esse tipo de pessoa vai para lá. E também para quem está querendo fugir de alguma coisa, recém saiu da cadeia, também se hospeda lá. Na verdade, o hotel naquela época funcionava de dois jeitos. O jeito que era para hóspedes, para as pessoas que estavam conhecendo a cidade, passar alguns dias ali, e para inquilinos, que seria mais ou menos uma moradia fixa. E era aí que estava o problema. Eram esses inquilinos que normalmente eram, serial killers, assassinos, pessoas com problemas psicológicos, enfim. Só que essas pessoas se interagiam lá dentro, porque
O elevador era compartilhado, então tanto uma pessoa que estava hospedada, que estava apenas conhecendo a cidade, podia entrar no elevador junto com o assassino. Então, realmente é uma coisa muito perturbadora e que deixa essa história ainda mais assustadora. Para vocês terem uma ideia, um dos serial killers mais famosos que tem, o Richard Ramirez, mais conhecido também como Night Stalker, ele se hospedava lá, ele era tipo esses inquilinos, assim, ele passou algum tempo lá. E o cara, assim, ó, ele tocou o terror na cidade de Los Angeles e foi muito difícil para a polícia conseguir pegar ele. Então pensem, um serial killer horrível, ele também às vezes chegava até, eles comentam sobre isso na série, que às vezes ele chegava com uma roupa suja de sangue e as pessoas não se importavam muito. Então provavelmente ele tinha acabado de matar uma pessoa e estava voltando pro quarto dele. Então é bizarro. E também teve um serial killer austríaco que ficou hospedado por um tempo no Hotel Cecil. A Elissa se hospeda no hotel no dia 31 de janeiro de 2013. Ela mantém contato com a família todos os dias, só que ela simplesmente para de manter contato. Ela não atende mais o telefone. Os pais dela ficam muito preocupados. Eles estavam lá no Canadá, então era muito difícil deles irem tão rápido para Los Angeles para saber o que aconteceu com a filha. E eles avisam a polícia e a polícia começa a prestar mais atenção nesse caso para ver se eles encontram essa menina. Então, já que a gente está falando de um hotel que pode acontecer qualquer tipo de coisa, já passa 1 milhão de coisas na cabeça da polícia, acreditando que talvez ela foi sequestrada, que ela foi assassinada, enfim, acontece várias coisas, né? A polícia então vai investigando a fundo para ver se eles encontram ela. Até que a polícia decide, bom, vamos dar uma olhada nas câmeras de segurança. E é aí, eu acredito que é a peça-chave desse caso, que nós temos essas imagens da Elissa Lam. Então, nós percebemos que nessas imagens ela está com um comportamento muito esquisito. Em alguns momentos a gente acredita que ela está sendo perseguida, ela também gesticula muito com as mãos, como se estivesse falando com alguém, mas não aparece ninguém nessa imagem do elevador. Lembrando que esse elevador estava parado no 14º andar, um andar abaixo do telhado. Então a polícia vê várias horas de imagens da câmera de segurança, não encontra ela saindo do hotel. Então eles concluem, olha, a Elissa ainda está dentro desse hotel, então a gente vai começar a procurar em todos os locais para ver se encontra ela. Foi isso que eles fizeram. Falaram com os hóspedes, falaram com todo mundo, com os funcionários, foram em todos os lugares, foram no telhado, levaram até mesmo cães farejadores no telhado e não encontraram simplesmente nada. Então, os dias foram passando, até que no dia 19 de fevereiro, alguns hóspedes começaram a reclamar do cheiro e também da cor e do gosto da água. Então, a gerente do hotel falou para o funcionário responsável por isso, dá uma chegada lá nas caixas d'água que provavelmente tem algum problema lá, vai lá e resolve isso para nós. Beleza, o funcionário foi lá, chegou lá, subiu na caixa d'água, lembrando que ele teve que pegar uma escada e colocar na caixa d'água, porque a própria caixa d'água não tem escada, então realmente é um local de difícil acesso. E quando ele chega lá, ele se depara com o corpo da Elissa Lam. Então, as pessoas, os hóspedes, estavam bebendo, estavam tomando banho, estavam tomando água, estavam escovando os dentes com um corpo em decomposição dentro da caixa d'água. Todo mundo começa a criar teorias sobre esse caso, começando pelo suicídio. A polícia revela que a Elissa Lam tinha problemas de depressão e também bipolaridade. Então, muitas pessoas acreditaram que ela simplesmente quis tirar a vida dela. Então, ela subiu até o telhado, mas era meio complicado porque a porta de dentro que dava acesso ao telhado, ela só era aberta com um cartão específico, que apenas algumas pessoas tinham, mas os funcionários no caso, e também cada vez que uma pessoa tentasse abrir a porta, um alarme disparava. Então o único método de entrar dentro do telhado seria pela escada de emergência, que ficava do lado de fora do hotel. Lá nos Estados Unidos é mais comum a gente ter esse tipo de escada de emergência. Então as pessoas concluíram que ela subiu pela escada de emergência, entrou dentro da caixa d'água,
e se suicidou. Só que aí nós temos alguns problemas. A tampa da caixa d'água pesava em média 10 quilos e ela era uma menina bem magrinha, então seria muito difícil dela puxar a tampa da caixa d'água e entrar e depois fechar a tampa novamente, já que a polícia passou a informação de que quando o funcionário chegou, a portinha da caixa d'água estava fechada, então seria impossível, porque ela dentro da água não alcançaria, já que a caixa d'água não estava completamente cheia, então era impossível fechar a tampa pelo lado de dentro. Outras pessoas começaram a pensar então em homicídio, assassinato. Alguém matou a Elisa Lam, jogou ela dentro da caixa d'água. Daí também surgiram várias teorias sobre isso. A polícia então estava esperando os resultados da autópsia dela, só que isso demorou muito tempo mesmo. A polícia tinha que saber se ela estava com alguma ferida de bala, ou até mesmo faca, ou se alguém estrangulou ela, ou se ela foi abusada sexualmente. Então, tinha várias opções, só que a polícia tinha que esperar os resultados da autópsia para conseguir seguir na investigação. Sai os resultados da autópsia e dizem que ela não tinha nenhum ferimento no corpo, então provavelmente ela não foi assassinada porque não fazia sentido. Ela não tinha nenhuma lesão que mostrasse que alguém fez algum mal para ela, então o caso ficou mais misterioso ainda, porque o que todo mundo achava que era assassinato provavelmente não aconteceu. Outro fato importante é que algumas pessoas falaram que possivelmente ela estava drogada, ou até mesmo falaram que ela possivelmente estava possuída devido àquele comportamento que ela tem dentro do elevador, só que no exame toxicológico não mostrou nada de droga. A única coisa que mostrou foi um baixo nível das medicações que ela tomava, tanto para a depressão quanto a bipolaridade. Daí, o legista, ele pensou, tem alguma coisa errada. Segundo a receita que a Elisa Lam tinha dos medicamentos que ela tomava, ela estava tomando menos medicação que o recomendado pelo seu médico. E quando uma pessoa que tem depressão e bipolaridade toma menos ou praticamente nada das medicações, ela está propensa a ter um surto psicótico. Então entra a história que a irmã dela contou, que a Elisa já teve surtos psicóticos antes, quando ela estava na casa dos pais, e uma vez até mesmo ela foi internada por causa desse surto psicótico. A irmã também falou que nesse momento ela tinha mania de perseguição, achava que todo mundo estava perseguindo ela. Ela também via coisas e também ouvia coisas. Com essa declaração da irmã, esse é um fato principal da nossa história, e a polícia conclui, segundo a série da Netflix, que a Elisa teve um surto psicótico por causa que ela não estava tomando corretamente as suas medicações. Então, ela teve um surto, ela acreditou que tinham pessoas perseguindo ela viu a escada de emergência, que mesmo tendo que usar pelo lado de fora, ela usou pelo lado de fora, ela foi até o telhado e ela entrou dentro da caixa d'água porque ela se sentia segura ali dentro, já que era um local fechado, só que ela acabou se afogando e morrendo. Também saiu na autópsia que a causa da morte foi morte acidental, afogamento acidental. Com isso, alguns funcionários do hotel e hóspedes falaram que quando a Elisa chegou no hotel, ela estava dividindo o quarto com algumas outras meninas e ela começou a ter um comportamento nada normal. Ela começou a escrever vários bilhetes como fuja, volte para casa, e deixava na cama dessas meninas, e também quando ela estava sozinha dentro do quarto, ela não deixava as outras meninas entrarem. Foi por isso também que trocaram ela de quarto, então provavelmente ela já estava em surto, só que ninguém pensou no que isso ia acontecer, não avisaram ninguém, e no fim, segundo a polícia, foi isso, foi devido a um surto psicótico que ela teve, que ela acabou morrendo. Bom, daí vocês estão pensando, mas como que ela caiu dentro da caixa d'água e fechou a porta? Na verdade, o funcionário que foi o primeiro a chegar, o primeiro a ver o corpo dela dentro da caixa d'água, ele falou que quando ele chegou, que quando ele colocou a escada na caixa d'água, a tampa, a portinha ali, estava aberta. Então, provavelmente, essa tampa, essa porta já estava aberta antes e ela caiu ali dentro porque a tampa e a porta ali estava aberta. Então, em nenhum momento ela fechou a tampa, o que liga tudo se conecta, tudo faz sentido.
Já que naquela outra teoria, que a polícia falou que a porta estava fechada, não se encaixava, mas com a porta aberta se encaixa. Também tem a questão de que quando encontraram o corpo dela, ela estava completamente nua, então a polícia conclui que ela tirou a roupa para ficar mais leve, para conseguir sair de dentro da caixa d'água, ficar na parte mais alta, só que ela não conseguiu, e também teve uma questão de provavelmente a água estava muito gelada e ela tirou a roupa para tentar se aquecer, enfim. Então, segundo a polícia, foi por isso que ela estava sem roupa quando ela foi encontrada. Então, essa é a teoria da polícia, mas algumas pessoas não acreditam nisso, até porque a caixa d'água, vocês vendo nessa imagem aí, é realmente muito difícil de ter acesso, não tem nenhuma escada, então a gente fica pensando, bom, como será que ela entrou? Será que ela foi por aquela outra construção que tinha próxima ali? Enfim, é realmente complicado da gente saber exatamente o que aconteceu com ela. E também tem a questão dos cães farejadores que subiram no telhado dois dias depois que ela estava ali dentro, e como que eles não sentiram o cheiro dela dentro da caixa d'água. É outra pergunta que a gente fica... Por que os cães não sentiram? Será que a polícia fez alguma coisa? Não sei. Realmente é essa pergunta que não tem explicação. E outra é do celular da Elissa. Não encontraram o celular até hoje, não estava junto com ela, nem no quarto, nem junto com ela dentro da caixa d'água. Ninguém sabe onde esse celular foi parar. Outra questão que muitos falam é sobre o vídeo do elevador estar editado. A polícia diz que recebeu o vídeo assim, que eles não fizeram nenhuma alteração. Então, a gente também não sabe se o vídeo realmente foi editado. Algumas pessoas falaram que o vídeo foi editado, porque provavelmente o assassino dela aparecia no vídeo. Mas enfim, essa teoria da polícia acredito que seja a mais aceita, é o que mais se encaixa, mas realmente é um caso assim que eu pelo menos não sei se um dia a gente vai ter 100% de certeza do que realmente aconteceu com ela naquele dia. Então, gente, quero saber de vocês agora o que vocês acham. Vocês concordam com a polícia que realmente ela teve um surto psicótico? Ou vocês acham que não, que foi outra coisa, que tem alguém envolvido nesse caso tão misterioso da Elissa Lam? Então, gente, trouxe esse caso para vocês aqui. Como eu falei, é um caso que eu me interesso muito, então gostei muito de trazer esse vídeo aqui para vocês. Gostei muito da série da Netflix também. Aconselho quem ainda não assistiu a assistir, que com certeza vai gostar muito. É uma espécie de documentário e, ó, é muito boa mesmo e tem muito mais coisa envolvida nessa história. Ali eles contam tudo e é bem interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.